Meu nome é Andor Stern, em português André, Andor em português André Stern. Nasci em São Paulo, dia 9 de julho de 1928. É uma figura maluca que conseguiu despertar o ódio, a cobiça, a desumanidade em muita gente. Milhares de alemães sacrificaram a sua vida para salvar a gente, salvar judeus, salvar antinazistas, com perigo de perder a sua própria vida, e perderam. Tudo começou que meu pai era médico numa mina chamada Anglo Gold em Minas Gerais, Nova Lima, Morro Velho. É uma mina de ouro inglesa, onde meu pai foi trabalhar. Tanto minha mãe se recusar de morar lá, meu pai negociou uma transferência. Era uma companhia multinacional de Minas, e ele arranjou uma transferência para a Índia, Bombaim, hoje é Mumbai, né? E lá fui eu com 2 aninhos e pouco para lá. Não me pergunta como foi, que aquele pedaço para mim é nebuloso. Eu devia ter 34 anos. Eu já devia ter uns 4,5 para 5 aninhos, quando nós saímos de lá e paramos na casa dos meus avós, em Budapeste, na Hungria. Meus pais eram descendência judeus, porém de descendência húngara. Judeu antigamente era religião, não era raça. Era um húngaro que tinha religião, pelo menos na minha concepção também era assim. Muito bem. Paramos lá, acho que em 34 ou 35. Acho que antes de 30. Não importa. E num endereço errado, numa época errada. Assim que eu fui parar na Hungria. Quando Hitler declarou a guerra para o Brasil, eu já devia ter 12 para 13 anos. Eu fui preso como refém, não tinha cidadania, né? E ainda o Brasil era inimigo do eixo, né? Eu fui internado, não fui deportado. Internado significava estrangeiros, belgas, franceses, americanos, ingleses, os países inimigos. Lá, milagrosamente, um senhor que não sei se era inglês, se era americano, fugiu e me levou junto com ele. Devolveu, me trouxe de volta para Budapeste, ficou escondido na minha própria casa. Quando a Alemanha ocupou a Hungria, implantou o gueto, as leis raciais, eu não precisava mais me esconder. Eu também fui deportado, aí já estava na mão, como toda a minha família. E fui para Birkenau, Auschwitz. O alemão é muito organizado, até os campos tinham sua finalidade. Campo de extermínio, campo de transferência, campo de trabalho, campo de castigo, sabe? Esses eram os Straflager chamados, né? Então, aí eu fui deportado e fiz esse circuito, trabalhei em todos os lugares, fiquei livre no dia 1º de maio de 1945. Nesse mesmo dia me pesaram, eu pesava 28 quilos. Tive a sorte de ser selecionado por um campo de trabalho, porque o sujeito lá, vocês sabem que tinha uma hierarquia dos próprios prisioneiros. Os alemães não punham a mão na gente. Quem nos sacrificava, quem nos matava, quem nos judiava, eram os próprios prisioneiros. Tinha todo tipo de prisioneiro lá,
prisioneiro político, padre, cigano, judeu, homossexual, tudo que os alemães não gostavam, enfiava em campo de concentração. Não é que não gostava, e achava que não interessavam para ele. Eles tratavam o ser humano como se fosse um robô, né? Quando funcionar, tudo bem, depois se descartar dele. O que eu fazia lá exatamente de trabalho? Em primeiro lugar, por alguns dias, eu fiquei num lugar que eu não me lembro bem como que chamava, mas era um complexo de indústrias onde fazia gasolina de carvão, né? Combustível, tá? Fazia borracha, guna, lá chamava, sintética, mas eu não me lembro porquê. De repente nos empacotaram e levaram para Varsóvia. Varsóvia existia um gueto já destruído, completamente destruído. Sabe que o gueto de Varsóvia se rebelou em 43, né? Por meia dúzia que sobreviveu, aqueles milhares de judeus ficaram por lá lutando, não feito carneirinhos que nem nós. Ninguém lá nunca levantou a mão de um alemão. E aí, qual era a nossa finalidade? Nessas alturas do acontecimento, a Alemanha já estava sendo bombardeada regularmente. E eles não tinham tempo para perder para fabricar tijolos. Então eles aproveitavam esse resto do gueto e toda noite vinha um trem e levava esses tijolos, pelo menos assim que a gente sabia. Ficamos lá fazendo isso. Nessa era um campo super esquisito lá em Varsóvia. Um dia sem mais, sem menos, juntaram a gente, começamos a marchar. Devia ter 3.500, 4.000 pelo número dos blocos, porque a gente era contado 2 vezes por dia. E éramos juntados, andamos. Depois, uns 2, ou segundo ou terceiro dia, fomos postos em vagões. Chegamos em Dachau. Em Dachau, estava mais para lá que para cá, não lembro muito bem, mas mais ou menos me refiz. Aí foi trabalhar num lugar chamado Mühldorf. Mühldorf, nossa missão era construir uma fábrica Messerschmitt, uma fábrica de aviões, e também uns silos aquelas bombas que chegaram a funcionar, chama em português V1, que é aquele von Braun, que mais tarde fez, os americanos levaram e desenvolveu os foguetes com os americanos. Iam soltar em direção a Londres, e de lá eu fui levado por um outro campo, por uma outra firma, mas ainda no mesmo complexo. Esse lugar chamava Ampfing, se não me engano. Depois um outro lugar que chamava Wadlager. E de Wadlager que eu fui posto em vagões Caminho da Liberdade. Nós saímos dos vagões, mas uma outra turma de SS nos arrebanhou de novo, enfiou no vagão, fechou a porta do vagão e nós ficamos lá até dia 1º de maio, sem uma gota de água, sem uma gota de chuva, sem um fio de capim. Aí chegaram os americanos, esse dia 1º, num lugar chamado Seeshaupt. Chegaram os americanos. Quando abriram a porta do vagão, soldados
na luta lá, tudo cheio de tudo que precisa para lutar, os fuzis, metralhadora, tá em plena luta, né? Eles olharam para nós, eles choravam, que nem crianças. Essa cena também começaram a arrancar dentro do braço da roupa deles, assim, umas conservas de Remendex, como Banana. banana enchocolatada, biscoito, enfim. E eu não consegui comer, ainda bem, porque muitos comeram e ficaram depois, o estômago não conseguiu processar. Me lembro, esse pessoal era tratado com umas pastilhas desse tamanho, assim, grandão, de carvão vegetal e, em alguns casos, também gotas de ópio. Não é para ficar numa boa, não é para, acho que parar, desinteria, não sei. E dali eu comecei a perceber, não imediatamente, que eu estou vivo. No início pensava que era no paraíso quando me lavaram, porque eu era um quadro meio bem deteriorado. Você imagina alguém sujo, imundo, cheio de furúnculos, sarnas, que nem cachorro, furúnculos, milhares de pulga, barata, muquirana, piolho, e essa era o piolho branco, piolho. De vez em quando ainda sonho que eu tenho piolhos, até hoje. Tudo que é bicho que você possa imaginar, ferido e mais morto que vivo. É muito engraçado você, de repente, perceber que você tem futuro, tem amanhã, porque nessas alturas, quando você chega naqueles limites que o que te sustenta, única e exclusivamente instinto. Você reage em função de poder respirar no próximo segundo. Você não lembra nada, você não lembra da tua família, você não lembra. Você só pensa em comer. Comer porque a fome é muito interessante, que não é só fisiológico, é psicológico também, porque você sabe que a comida que você vai receber não vai resolver nada, você vai continuar com a mesma fome, mas você vai devorar. Sim, mas se quiser tirar do tripé e levar lá? Há muitos anos atrás, sim, mas naquela época não tinha as tecnologias de hoje, tinha que fazer um enxerto. Ah, sim. Depois eu não me incomodava, né? E tem mais, naquela época você não andava de camisa de manga curta, né? Quando eu voltei para o Brasil, você vivia de domingo a domingo, terno, gravata. Sim. Você, Era uma outra época, né? a, a, o maior motivo de morrer lá era por causa de disenteria. Porque a gente tinha uma disenteria constante. Simplesmente você vazava. Você comia e vazava. Você chega numa condição tal que no inverno você até gostava porque era quentinho. E você nem pensava e nem tinha meios para você se lavar. Mas era. Você sabe? Ou seja, você desce no fundo do fundo da existência de um ser humano, que até cachorro vai lá e acho que esfrega o rabo quando faz cocô, né? Então, eu já estava em condições muito mais humanas, sabendo que eu estou vivo. Já te disse que eu no início pensava que estava no paraíso. Quando me botaram o pijama da Cruz Vermelha Suíça, e falei, isso deve ser o paraíso. Eu morri, né? Porque eu não acreditava do jeito que eu me sentia, que eu estava me sentindo, né? E aí eu falei, onde que eu vou estar daqui a
5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Acho que mais longe nem fazia, nem projetava, porque naquela época a idade média, né, nos anos 45, 50, 50 e 60 anos, um camarada de 70 anos era raridade, né? A vida humana era muito mais curta. Só sei que eu já estava, inclusive, de calção, na beira de um lago lindo, lindo, no pé dos Alpes, no sul da Alemanha, chama Starnberger See. E eu ficava me cogitando, onde vou estar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. E nos meus planos, o Brasil sempre constava e tinha saudade do desconhecido. Era o que minha mãe falava, da gente que tinha, como eles viam o Brasil, era muito simpático para mim. E não, também eu tinha a grande pergunta, quem que sobrou em casa? Essa aí a gente encostava para não pensar, porque começava, se pensava, entrava não é bem desespero. E aí eu montei as minhas necessidades, se satisfeitos, poder dizer eu sou o homem mais satisfeito do mundo. Quais eram as minhas exigências, chamamos assim. Falava-se, se o dia que eu tiver um par de sapato onde não entre água, o sapato não machuque meus pés, e eu consigo, seja macio, consigo andar normalmente, não assim, que o sujeito perder sapato, isso significaria perder a minha vida também. Por luxo, um par de meia lá dentro. Roupa limpa, cobrindo, livre de qualquer inseto do meu corpo, inclusive me resguardando no frio. Nessa roupa, claro, sem insetos ou qualquer outra coisa, ter um bolso desse tamanho, onde caiba, você conhece aquele pão italiano redondo, aquele pão caseiro? Uma fatia sempre no meu bolso, que eu resista de devorar, eu planejar, eu vou comer essa fatia de pão às 6:30 da noite, e eu resistir, não ficar com aquele, eu preciso comer esse pão porque sei lá o que vai acontecer comigo. De repente eu morro e o pão fica aqui para o outro. Que muita gente, quando alguém já não estava muito legal, já ficava circulando, se ele tivesse um pedaço de pão, que era o primeiro sinal de desistir a vida, quando o sujeito não devorava tudo no mesmo segundo que ele recebia. Continuando, eu resisti, eu me organizar, eu comer, vou comer esse pão amanhã às 3 horas da tarde, e não ficar pensando, será que chega às 3? Fora disso, poder ir para frente, à direita, à esquerda, para trás, ir quando e onde eu quiser, sem apanhar, sem enfiar a baioneta no meu pescoço. Eu tinha uma que ficou vazando o tempo todo infeccionado, nem sei como a gente sobreviveu. E eu vou ser o homem mais realizado no mundo. Essas eram as minhas grandes perspectivas. Daí você chega aqui, cai dentro do mercado, da concorrência, aí o sapato tem que ser de cromo alemão, seu terno sob medida de casimira inglesa, gravata seda italiana, a camisa de bois suíço, o chaveiro de ouro, o relógio. Tanta frescura, desculpe, não. Por nada, viu? E a vida não é nada disso. Sabe o que a vida é? Eu te garanto que não te ocorreu isso hoje. Para mim ocorreu. Não tem dia que não me ocorra. E hoje levantei de uma cama espetacular, lençóis,
cheirosos, limpos. Caí embaixo de um chuveiro fumegante, apesar que eu estou cuidando da água, porque eu sou um cidadão responsável, mas eu tomei um banho maravilhoso, com um sabonete maravilhoso. Foi numa gaveta onde peguei uma camisa, camiseta, cueca, meia, todo lavado, eu troco 3 vezes por dia se eu quiser. E eu vim num carro maravilhoso, ouvindo belíssima música, vim pelo caminho que eu quis. Ninguém me falou, você vai. A verdade é que sofri porque o trânsito em São Paulo tá horrível. Mas eu sou um homem livre. E cheguei aqui, eu posso trabalhar, posso ir para casa pelo mesmo caminho. Nunca te ocorreu que vale isso, né? Nunca te ocorreu de você ser livre. Isso é uma coisa natural, faz parte da vida, tem que ser livre. Eu não roubei ninguém, não fiz mal para ninguém, não sou viciado, sei lá. O camarada, quando é automaticamente livre, não percebe o valor da sua liberdade. Mas eu sou livre e eu gozo isso. Eu tenho uma outra vantagem também, foi me dado o prazer de eu sentir ser recompensado por tudo que eu passei. Eu sinto, com a minha liberdade que eu tenho hoje, com a família maravilhosa. Eu perdi toda a minha família lá. Nós saíram pelo chaminé. Minha mãe é uma mulher de 36 anos, uma mulher bonita, uma pessoa boa. Bom, primeiro você imagina uma temperatura em dezembro de 44 para 45, 24, 28 graus, 25, abaixo de zero. Você não tem sapato, você não tem meia, você não tem roupa. Você, hoje eu estou de pullover aqui, está 24 plus. A sujeira. Mas acima de tudo isso, a fome. Você só pensa em comer. Você tem uma ideia, nem sabia a palavra virtual, mas eu de noite, quando morrendo de fome lá, depois da alimentação, que não resolvia nada, e fechava meus olhos, eu botava uma série de prateleiras fechadas com uma tela lá para não entrar mosquito, assim, divididos, então tinha uma divisão de pães. Pão de centeio, de trigo, de milho, pão doce, pão assim, pão assado. Pegado tinha os frios, salames e outros frios, né? Salsichas de salsichões e tal. Depois tinha as manteigas e os queijos, depois tinha as geleias. Aí eu fechava meus olhos, eu pegava um pão e cortava no meio, cortava as fatias de presunto, por exemplo, depois com queijo fechava, comia um sanduíche, depois partia por um sanduíche de manteiga com geleias e bastante açúcar em cima. Assim, eu fazia isso de noite, eu comia, não continuava com a mesma fome, mas pelo menos eu tinha comido. E fome é capaz de fazer coisas que um ser humano, na sua condição de ser humano mesmo, você fala, vai mentir no inferno. Devia ter uns 20, 22. Esguio assim com você. Um pai assim, uns 50. Os dois juntos. Aí foi preso. Existia um processo de degradação que você, com prática que você já tinha no campo,
quando você olhava para o rosto do sujeito, você via nos seus olhos, pelos olhos, falando, essa aí dura mais 2 dias, essa dura mais 3, essa aí ainda dura uma semana, não, essa não, amanhã cedo não vai levantar. Você entende o que eu quero dizer? Esse camarada entra na fila de receber a sopa dá para o filho dele. Quando chega o pão, ele pega o pão, tira o paletó dele de prisioneiro, enrola o pão, assim dentro do paletó, amarra no pescoço e vai deitar. O filho vai atrás, tira o pão embaixo do pescoço dele. Deu para entender? É possível? É. Fome capaz de fazer isso. Eu não aconselho ninguém, não tenho qualidades para aconselhar. Eu só chamo a atenção que você tem que respeitar a vida, respeitar muito a vida. Não tem coisa mais preciosa que a vida. A sua, a dele, do cachorrinho que está lá atropelado a meio fio e não tem um infeliz que tenha tempo para levantar, que devia. Aquela montanha de gente que hoje está como eu estava no campo de concentração, não almoçou. E talvez a gente devia olhar com mais atenção a esse pessoal. A gente devia ser mais bondoso, pensar mais nos outros, porque para quem tem um lugar decente onde ele pode repousar, quem não passa fome, quem tem uma ocupação, que tem saúde, não percebe que uma pessoa que não tem nenhum único problema na vida, o que tem ele que inventa para ele mesmo, sabe? O valor de viver não dá para dimensionar nessas condições. Sem prejudicar ninguém, sem fazer mal para ninguém, você ocupar teu espacinho pelo que você tem direito, porque você tem que ser vivo, sem mais nada. Acredite. Chegou num dia, enfrentar o nosso medo, eu e meu amigo, dessa aqui nós fizemos tudo junto, e aconteceu na Alemanha uma coisa, andando na rua, eu com meu amigo conversando em húngaro, um capitão americano veio falar com vocês falam húngaro, vocês estavam presos e tal. Enfim, para encurtar a história, ele nos levou lá para o consultório onde ele atendia. Ele nos dava alimentação, nos dava $1 de ocupação, porque dinheiro alemão não valia nada, o Reichsmark, né, que chamava. E trazia para nós tudo que é guloseima, tudo que cigarro, charutos, que era o dinheiro. O dinheiro não valia nada. O dinheiro lá era sardinha, lata de sardinha, uma laranja. E lá, pelas tantas, ele nos ofereceu para nos levar para a América. Ele era judeu. Ele falou, eu quero fazer alguma coisa por vocês. Venham que vocês vão viver na minha casa. Eu não posso ser os pais de vocês, mas eu vou procurar ser uma pessoa que vai fazer gente de vocês. Vocês vão ser instruídos, tá? Enfim, queria adotar a gente. Agradecemos muito, mas chegamos à conclusão que nós não podemos sair da Europa sem saber o que aconteceu com a família. Aí nós fomos, nós não encontramos ninguém, no mesmo dia nós voltamos,
foi na minha casa, ele foi na casa dele, viramos, vamos atrás do Mr. David. Sabe, quando você não encontra ninguém, você se desespera e não pensa. E aí fomos atrás dele, mas ele já não estava lá, já tinha sido transferido, acho que para a Bélgica. E fomos atrás do Mr. David, aí eu ainda tinha problemas de metabolismo. E de vez em quando ficava ruim. E nessas alturas eu estava deitado assim, de costas num Jeep. Sabe o que é Jeep? É um Jeep com tamanho maior. Já deve ter visto naqueles filmes de guerra, né? Um Jeepão grande assim, que tem uma plataforma atrás. E de repente um camarada assim olha para mim e fala: André, como que você está aqui? Era de um ex-colega meu de ginásio. E ele falou para mim: puxa vida, André, a tua tia está maluca, está em tudo que é parada de ônibus, estação de trem, pondo o teu nome, te procurando, que ela falou que a moça da leiteria viu você e o Luiz e depois vocês desapareceram. Exatamente, essa senhora viu a gente lá, indo e voltando, né? E ela contou para minha tia, essa tia que sobreviveu. Aí ela ficou maluca, mano. Daí virei para o Luiz e falei: Luiz, temos alguém na Hungria, vamos lá. E tinha. Aí eu voltei e a Hungria ainda estava, não tinha ainda relações diplomáticas com o Brasil, né? Ocupado pelos russos, mas ainda a Hungria era um estado inimigo do Brasil, né? Porque era aliada à Alemanha. A Hungria era um país ocupado pelos russos. E eu tive que fugir da Hungria para a Tchecoslováquia, para Praga, onde meu passaporte foi emitido. Eu voltei para cá, cheguei aqui em dezembro de 1948. O campo também estava cheio de padres católicos, reformados, evangelistas. Eles botavam o clero, qualquer que fosse, se não rezava a missa deles, eles botavam no campo de concentração. Eu preciso lhe confessar uma coisa. A gente não estava em condições, pelo menos no meu caso, onde eu acontecia, de pensar em qualquer amenidades, qualquer coisa que, além de você conseguir continuar vivo para o momento seguinte. Eu não vi um movimento religioso de jeito nenhum. Tem círculo de amigos, de pais de alunos, ex-alunos, pais de alunos. Se eu quisesse, eu poderia morar lá. O que eu recebo rejeitar. Eu vou voltar na quarta. Na sexta-feira eu já tenho uma palestra. Sexta-feira, uma associação católica, que eu tenho não me lembro, na Santa Cecília. E fora disso eu preciso rejeitar, porque também preciso trabalhar e voltar na rua. Você me conversa mal e não dá para pagar meu salário.